Uma ótima manhã para você que está chegando, de 31 de março de 2020, na paz gloriosa do Senhor Jesus. Uma ótima quarentena para você. Daqui uns dias estamos vencendo mais essa etapa das nossas vidas, em nome de Jesus. Só de você estar aí me ouvindo nesta manhã, significa que você está vivo. Ainda que esteja doente, porventura, Jesus nos cura, Jesus nos dá força para a gente vencer esse pedaço tão difícil que a gente está passando, não é? Uma hora difícil, porém o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você possa ter a paz do Senhor aí no seu coração, a paz do Senhor, a paz que o mundo não pode dar. A paz que excede todo entendimento. Isso não depende de estar tudo bem, amados. Aproveite aí os seus entes queridos, sem briga. Ame mais, entenda mais. Tudo tem um propósito. Deus sabe todas as coisas, amados. O certo é que nessa última hora o Senhor ainda irá fazer uma grande colheita para o arrebatamento. E depende de mim, de você, propagarmos esta palavra. Não foi por acaso que ainda em 2019, lá em meados de 2019, para frente um pouquinho, o Senhor tocou no meu coração para ler essa palavra durante esse ano. Isso não é por acaso, não é verdade? Vamos levando essa palavra ao maior número de pessoas possível. E como eu sempre esqueço, mas deixa aí o seu like, em nome de Jesus, compartilhe aí com seus contatos. Vamos ser bênção para essa geração. Agora vamos estar lendo Hebreus 8 e 9 e à tarde, em nome de Jesus, vamos estar lendo Salmo 67, está orando também nesse salmo. O antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento
e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Oh, glória a Deus! Desde o menor deles até ao maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Vou parar um minutinho aqui, amados, o coração ardeu agora. E por que você, que cometeu algum pecado que aos seus olhos não tem como mais, não esquece e não se perdoa? Sendo que o próprio Deus está dizendo para nós nesta manhã: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Por quê? Porque temos um sumo sacerdote perfeito. O antigo pacto era um símbolo transitório, mas Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno, porque ele próprio foi o sacerdote, o sumo sacerdote, e foi a ovelhinha do holocausto. Então, amados, Jesus te perdoa. Ele é o seu sumo sacerdote. É o sumo sacerdote, o sacerdote por excelência. E ele continua dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Por que ele disse assim, perto está de acabar? Porque aquele povo ainda oferecia holocaustos. Mas para nós, amados, aqueles que já estão debaixo da graça, já acabou. A velha aliança para tais já acabou. Não precisamos mais levar rolinha, cordeiro, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já levou sobre si todas as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas enfermidades. Oh, glória a Deus! Aleluia! Vamos para o capítulo 9. Os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito, amados. Peço ao Senhor nesta manhã, queridos, queridas do Senhor, Senhor, me purifica de todo pecado, lança fora essa maldade, tira de dentro de mim o ódio, o rancor, a tristeza de estar confinada aqui dentro dessa casa, Senhor. Faça-me sentir a Tua presença, ajuda-me a perdoar como o Senhor me perdoa todos os dias. Oh, glória a Deus! Aleluia! Ora, primeiro versículo do capítulo 9 agora. Também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Aleluia! Glória a Deus! Que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro. A garganta tem hora que falha, né? Mas é assim mesmo. Eu já fico com a minha garrafinha a posto, porque é mais fácil. Se passar o carro na rua aqui, amados, eu dou uma paradinha, tá bom? Por enquanto a gente não tem um estúdio, um dia a gente vai ter, eu sei. Então vamos lá. Que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão,
que tinha florescido e as tábuas do concerto. Sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora, particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Ou seja, hoje oferecemos sacrifícios como sacrifício de louvor. Lá Romanos, nós já lemos Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos. Então, amados, eu quero até ler o versículo todo. Deixa eu ir aqui em Romanos, é o capítulo 12. Mas transformai-vos, agora lembrei, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Acho que é isso aí. Eu gosto de decorar os versículos, porque tem hora que a gente precisa dele na mente, não é verdade? Então, amados, esse sacrifício que você faz não é para perdão de pecados, é o contrário, porque você já foi perdoado, isso não vai adiantar, é isso que ele está querendo dizer. Não vai adiantar para que, eu vou fazer um sacrifício, vou jejuar isso e fazer aquilo. Não, isso é porque você já foi perdoado e faz isso como gratidão a Deus e ele recebe como aroma suave. Mas o perdão já houve. Naquele dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, até ali seus pecados foram perdoados. Dali para frente vão ser perdoados a cada dia, porque o sacrifício está ali disponível para você. Se tão somente você se arrepender. Olha aqui. Rogo-vos, pois é Romanos 12, 1 e 2. Pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não deixe esse mundo te moldar. Isso aí é não se conformar, é não entrar na forma do mundo, trazendo do original. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que ele está dizendo. Vamos continuando. Versículo... Estou em Hebreus 10 e... Aí, só um minutinho. Me perdi aqui, amados. Não, estou no 9. Estou no 9, o 10 é para amanhã. 9, versículo... Peraí. Vamos lá, voltando ao 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência,
não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida, ou seja, jogada sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortais, para servirdes ao Deus vivo? É uma pergunta. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Porque, onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Olha só, e Jesus morreu para cumprir esse testamento para nós, para deixá-lo para nós. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea, aqui já não é púrpura, é purpúrea, e isopo, e aspargiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E, semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Vocês já pararam para pensar, amados, que dioturnamente, porque o nosso Deus não tosqueneja e ele não dorme, dioturnamente para nós, porque lá no céu não tem noite, estou falando para nós. Quando a gente peca, naquele momento que o Espírito Santo nos convence, no mesmo momento, amados. Por isso que você não precisa ter medo. Eu vou estar pronto para o arrebatamento? Vai! Porque naquele momento você se arrepende ou não. É assim que acontece com cada um de nós. E você, no momento, já linka com o céu. Senhor Jesus, me perdoa. Pronto, naquele momento, ele já se oferece novamente. Olha minhas mãos furadas, Senhor. Foi pelos pecados dele. Olha o sangue, porque o sangue é eternamente. Ele não para. Oh, glória a Deus! E ele diz, eu morri por ela, Pai. Eu morri por ele. Que coisa maravilhosa. Vou ler de novo esse versículo. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer, se agora é presente. Por que você está se culpando? Se você já se arrependeu, Jesus já te perdoou e você não se perdoa. Oh, meu Pai, entra no trono da graça e peça para o Senhor te perdoar, que
Ele está te perdoando a todo momento, só você não está crendo. Se tão somente você se arrependeu. Tem esse detalhe. A palavra diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes. Como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, amados, aqui está bem claro. Muitos dizem assim, mas a Bíblia está dizendo que ao homem, né, que é 9:27 de Hebreus, está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, como que todos vão passar pelo juízo, pelo grande trono branco? Não. Entra, lê o texto e o contexto. Olha o que está dizendo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, assim como o homem vai morrer uma só vez, ele uma vez também se ofereceu a si mesmo para tirar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Nós vamos esperar ou nessa vida ou já dormindo, aguardando o Senhor. Não tem essa, quem está lá no seio de Abraão, como ouvimos uma profecia esses dias, que vão passar vergonha e que é isso, que é aquilo. Quem está salvo, amado, está salvo. Ponto final. Uma vez nós vamos morrer, aguardar o juízo, aquele que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Porque no último versículo ele deixa bem claro que ele morreu uma vez para vir buscar aqueles que o aguardam para a salvação. Não aqueles que estão ali aguardando o juízo. Isso é muito profundo. Que Deus continue nos abençoando. Desculpe pelo vídeo maior, mas não tinha como não comentar esses textos tão maravilhosos. Que Deus te abençoe. E seja feliz em nome do Senhor. Amém?